Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Jussara. Mãe, lê a página, por favor. Deixa eu ver quanto ali, 8 de setembro. Aceite cada dia exatamente como ele se apresenta a você. Sua função é confiar totalmente em mim, descansando na minha sabedoria e lealdade. Em certos dias, os acontecimentos e a sua condição física parecem estar em desacordo. As exigências sobre você parecem muito maiores do que a sua força. Em dias assim, Deu uma travada aí, mãe. Alô, alô, mãe. Mãe, tá travada. Mãe, tá travada. Deu para entender até em dias assim, aí depois travou. começo de novo. Não, em dias assim, aí continua. Em certos dias, os acontecimentos e a sua condição física parecem estar em desacordo. As exigências sobre você parecem muito maiores do que a sua força. Em dias assim, você deve escolher entre desistir ou contar comigo. Mesmo que opte equivocadamente pela primeira alternativa, não o rejeitarei. Você pode se voltar para mim a qualquer momento e o ajudarei a se arrastar para fora do lamaçal de desânimo. Derramarei sobre você minha força, pouco a pouco, dando-lhe tudo o que você precisa para chegar até o final do dia. Confie em mim, contando com minha presença fortalecedora. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com o plano espiritual, com o plano mais alto, que as nossas vibrações agora sejam mais elevadas, a fim de que a gente possa alcançar esses nossos irmãos que nos ajudam todos os dias. Senhor Jesus, graças te damos, Mestre, por mais um dia, que nós possamos, Senhor Jesus, aprender aqui nesse nosso culto do Evangelho e colocar em prática tudo aquilo que for dito nesta noite. Que nós possamos confiar em Deus, independente de qualquer circunstância, Senhor. E por isso nós te agradecemos por todas as vezes que tem nos dado livramento, que tem nos abençoado. E nós sentimos sim, Jesus e Senhor Deus, as bênçãos chegando até nós. Que nesse momento nós possamos contar com toda essa equipe que toda noite vem aqui nos assistir, nos acompanhar. E queremos pedir, Senhor, humildemente, que toda a equipe de Bezerra de Menezes possa estar envolvida amanhã com a nossa irmã Gisele, que ela possa fazer uma cirurgia tranquila, que saia tudo conforme o planejado. E já certo de que assim será, Senhor, nós te damos graças por todas as coisas que vivemos. Muito obrigada, Senhor Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? Quem gostaria? Juliana, ela tá aí, ela abriu. Vai, Ju! Boa noite, gente. Capítulo 9, item 1. Injúrias e violências. Posso ler? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as emoções dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é o insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que a outros tem o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados de filhos de Deus. Quando a lei de amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e da promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Eu acho que eu quero ouvir. E depois, se for o caso, eu posso comentar alguma coisa, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho. Tudo bem, gente? Quem gostaria de falar um pouco sobre esse tema? Levante o dedinho. Alexandre. Esse é um dos nossos temas recorrentes, né? Eu já aprendi raca aqui umas 17 vezes. É porque a gente precisa ouvir mesmo, né? E eu acho dessa lição o que a gente fala constantemente, né? Não dá mais para a gente não ser humano com todos, né? Quem assume uma religiosidade assume uma responsabilidade muito grande, né? Quem assume o desejo de se melhorar, quem assume o título de cristão, né, de espírita cristão, de cristão espírita, de cristão budista, de budista, né, seja o que for, qualquer crença que a gente se afilie, se você se afilia a uma crença religiosa, tem coisas que não cabem mais, né? E uma das coisas que não cabem mais é a gente agredir a quem quer que seja, né? Isso não cabe mais. E né, adoro isso, adoro. Muito é dado a quem é cobrado, né, Ju? E eu concordo com isso. E aí, a partir do momento que a gente começa a entrar nessa seara, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta.
E a questão mais importante é a gente entender que não é, a gente não tem que fazer isso porque é certo, porque é errado, porque a minha religião fala ou deixa de falar. A gente não pode mais fazer isso porque a gente passa a entender que nós somos um grande um. É uma das coisas que eu martelo aqui constantemente, sabe? Quando uma célula num corpo começa a se rebelar contra a outra, isso se chama câncer, né? E é o que a gente vê no corpo da sociedade, um monte de câncer, um monte de atitudes como essa. Nós não podemos mais nos dar a este luxo. Não podemos. E cada vez mais em níveis mais sutis, né? Então, é isso. Eu acho que realmente é muito importante a gente entender que não cabe mais a quem está num caminho de melhora qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de agressão, seja qual for. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Acho que a Juliane está. Juliana, a Juliane quer. Eu hoje estou no celular, daí eu estou meio enrolada, gente, desculpa. Eu estava aqui ouvindo o Alexandre falar e assim, me fazendo todo sentido, né? E a Ju colocou essa frase, daí eu me lembrei de uma coisa, ela colocou essa frase tão bonita, né? Mas eu me lembrei de uma coisa assim, bem esdrúxula, mas assim, eu acho que faz todo sentido para mim. Daquela frase do Homem-Aranha, que fala: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu acho que quando a gente pensa na questão do ser cristão e do ser espírita, né? E da mesma forma que vem toda a responsabilidade, vem todo também um consolo para a gente por todo o conhecimento que a doutrina traz, por todas as mensagens que Jesus nos dá e por todo o consolo e a responsabilidade também que a gente recebe em saber do que se trata, em entender do que está sendo falado, em aprender a entender o que está nas entrelinhas, e não só o que a gente vê no mundo físico, né? A gente aprende a olhar as entrelinhas, a entender o que está por detrás daquilo, sabe? Eu fiquei muito com essa frase na minha cabeça, porque eu acho que sim, é um grande consolo que a gente recebe, mas também é uma grande responsabilidade que a gente assume, né? E não dá para ter a parte boa e não querer se melhorar nesse sentido, né? E se ainda, como o Alexandre falou, sempre aparece essa mensagem para gente, eu acho que não é à toa, né? Então é porque ainda temos muito a caminhar e é importante a gente ter consciência disso, né? Eu comecei lendo essa mensagem, né? Mas fiquei pensando, se a gente lesse ao contrário, né? Não matareis e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porque bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados quem são brandos, porque eles possuirão a terra. Eu acho que se a gente lê nesse momento, eu fiquei pensando por quantas vezes a gente já não matou alguém. Não matar, hoje em dia, graças à evolução, a gente cada vez menos a gente vai pro matar explicitamente, mas por quantas vezes a gente já não matou algumas pessoas com palavras, né? Por quantas vezes a gente já não matou, a gente não matou literalmente a pessoa, mas a gente matou a autoestima de alguém, a gente matou a pessoa com um descaso, com uma ignorância que a gente fez, né? Por quantas vezes a gente ainda não mata o irmão com essas coisas que a gente faz, que a gente sabe que a gente vai continuar errando muitas vezes, mas que a importância está no esforço que a gente faz para não errar, né? E não necessariamente, isso é uma coisa que eu venho aprendendo, né? A questão do acertar é uma coisa que eu acredito que vem com o tempo, mas a grande importância é eu continuar tentando, é eu me esforçar para fazer, mesmo sabendo que eu ainda vou errar,
né? Por quantas vezes a gente já não matou algumas pessoas nesse sentido? E eu acho que a nossa vigilância e a nossa responsabilização, né? Eu acho que ela tem que estar muito ligada a isso. É muito importante a gente separar responsabilidade de culpa, porque a culpa não é cristã. A gente não ouve falar em culpa, a gente não ouve falar nunca em sinta-se culpado, sinta-se mal, mas a gente sempre está falando sobre a questão do responsabilizar-se e, com a responsabilidade, assumir a responsabilidade dos erros que a gente faz e assumir a responsabilidade de que agora a gente recebe conhecimentos para que a gente não faça mais. E mesmo sabendo que a gente pode errar, que a gente continue se esforçando para não fazer. Sabendo, que, crendo, confiando que às vezes a gente acerta e vai chegar o dia que a gente vai acertar, sempre, né? Ainda vai chegar esse dia, por mais longe que ele esteja, ele ainda vai chegar. Então, o dia que a gente conseguir ser essa pessoa branda, é lógico que essas pessoas são as que ocuparão a Terra. Isso é a evolução mais pura e simples acontecendo. Mas aonde que está a nossa responsabilidade nesse sentido de assumir essa postura e se esforçar, né? Se desligando da culpa e se conectando com a responsabilização. Eu acho que é isso. Maneiro. Vai, Alexandre. Eu achei maravilhoso, Ju, maravilhoso o que você falou. E eu quero trazer uma coisa que eu achei muito legal que eu li recentemente. E eu acho muito legal a hora que a gente entender que a pessoa que morre de fome na África tem a ver com a gente, a hora que a gente entender, sabe, que o que acontece lá no Japão tem a ver com a gente, e de alguma sorte nós estamos todos interconectados, nós somos o planeta está na gente, nós estamos no planeta, nós somos o planeta como um todo. A hora que a gente começar a entender isso, porque é interessante, o tsunami que matou 2 milhões e não sei quantos mil lá na Ásia, foi na Ásia, né? Aí, quando acontece um tiroteio perto da minha porta, que não chega nem a morrer ninguém, aí eu sinto na pele o que é a coisa. Sabe, a hora que nós começarmos a entender, fizermos esse exercício de entendermos que o mal do outro é o meu mal, que a dor do outro é a minha dor, aí a gente começa a se melhorar como sociedade, né? Eu concordo com o que a Juliana está falando. Gente, eu passo longe de... Eu sempre falo que eu amo o culto porque... E falo muito porque eu falo porque eu preciso ouvir, sabe? Eu falo para mim, assim. Depois, quando termina, eu fico processando o que eu falei e falo, meu Deus, que bom, sabe? Que eu ouvi isso, que bom. Então, isso é muito legal. A hora que a gente entender... Eu já falei isso aqui, que eu ouvi do monge Gensho, e achei a coisa mais linda, que a hora que você entender que a grama do seu jardim tem a mesma importância que você, é sinal de que você está no caminho certo. Isso é a mesma coisa do que eu estou falando agora. Está tudo interconectado. Se alguém morre de fome nesse planeta, a responsabilidade também é sua, também é minha, também é nossa. Sabe? Porque senão é aquele negócio, o que tem eu ter 12 filhos? Entende? Não cabe, não dá para ser. A gente precisa pensar na gente como sociedade. Entende? O que nos difere, o que nos distancia é a ganância, sabe? O orgulho, a inveja, esses sentimentos que só nós temos. O cachorro não tem, o gato não tem, sabe? E isso nos faz seres bobos,
seres bobos na criação, entendeu? Nos traz a uma soberba que não nos leva a nada. A gente é tão pequeno, cara, né? Então, essa hora é a hora da gente realmente pensar, sabe? Eu acho assim, eu acho que tem pessoas que estão dispostas, disponíveis e preparadas para a caridade ostensiva. Mas, para mim, tão importante quanto a caridade ostensiva de rua, de fazer, de acontecer tal, é a caridade que a Juliane falou. É parar de machucar o cara do lado. É parar de subjugar teu filho. Sabe? É parar de querer prevalecer sobre outra pessoa. Esse é o grande lance, sabe? Eu acho que é por aí. Então, assim, tudo pode ser dito, tudo pode ser discutido, tudo pode ser falado. E outra coisa que é importante, que eu acho que tem tudo a ver com essa lição, é qual é o tamanho do seu ego? Quanto do nosso ego, sabe, fala mais do que a gente? Quanto do nosso ego é que nos governa? E isso é tão sutil, a gente não percebe, que você fica chateado porque você queria um bom dia que a pessoa não te deu. Ou seja, é o teu ego dizendo, pô, eu quero, eu preciso, me dá, sabe? E aí você agride, ainda ontem eu conversava isso, você agride. Tem pessoas que agridem, que são extremamente agressivas por serem puramente carentes. São buracos negros, sabe? Que ficam ali, me dá, me dá, me dá, me dá, entende? Vivem pelo ego. E isso eu faço. A gente faz, a gente vive pelo nosso ego, o nosso ego ainda nos governa tanto, entendeu? Mas são coisas que eu gosto de trazer para a gente conversar, porque é isso, né? A hora que a gente começa a baixar nossa bola, que o nosso ego começa a diminuir um pouquinho, fica mais fácil a gente administrar a coisa, sabe? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem se não for do jeito que eu queria. Tá tudo bem se as pessoas pensam diferente de mim, né? Tá tudo bem. E aí você começa... E o nosso ego, ele é tão perigoso, cara, porque ele tem tantas nuances para nos persuadir da nossa... Sabe? E a gente vai, a gente quer, a gente faz, e a gente é movido pelo nosso ego. E aí, 90% das vezes, o que a Juliane falou, a gente sequer percebe que a gente matou um sorriso, que a gente matou uma necessidade de um carinho, que a gente matou um apoio, sabe? Porque o nosso ego vai atropelando, cara, é um tratorzão. Então, quando a gente começar a entender isso e começar a se desvencilhar do ego, sabe? Olha, vai, seja assim, tá beleza, segue, você é você, eu sou eu, ele é ele, e vamos embora, e é assim, sabe? E aí a gente começa a entender melhor. Aí a moça da farmácia, quando estiver triste, entendeu? Vai receber o nosso carinho, porque a gente vai estar de boa, porque a gente vai, sabe, fala, poxa, tá tranquilo. Então, é exercício. Eu acho que tudo isso é uma questão de exercício, sabe? É muito importante o que a gente faz aqui. Eu acho que estudar, eu estou falando muito, né? Já vou parar. Eu acho que estudar é muito importante, mas é muito importante praticar também. É na prática que a gente vai conseguir usar o nosso conhecimento. Não adianta você ler 42 livros, ter 35 seitas na cabeça de cor e salteado e não aplicar nada do que você sabe, né? Então, está muito no exercício da prática a gente mudar o que a gente tem que mudar para cuidar mais do irmão do lado. Desculpa aí, falei um monte. Ju, tu quer falar, Jussara? Quero só ler um trechinho de um livro de Emmanuel, chama Chico, né? Atenção,
E a lição é abençoa e passa. É só para a gente ver a opinião dele com o que vocês falaram, casa perfeitamente. É para a gente dar o fechamento aqui, que a Ju e o Alexandre disseram. Diz assim, vou ler só um pedacinho lá do final. Ao invés de criticar, procura o lado bom das criaturas e das ocorrências, de modo a construíres o bem, onde estiveres. Auxilia para a elevação, abençoando sempre. Lembra-te, o morrão aceso é capaz de gerar incêndios calamitosos e, às vezes, num gesto infeliz de nossa parte, pode suscitar nos outros as piores reações de vandalismo e destruição. Foi o que a Ju falou, às vezes a gente mata diariamente pessoas, né? Como é o que eu sempre falo, a gente sabe que a gente tem uma porção de coisa para mudar, isso é fato, senão não estaríamos aqui. Mas eu sempre gosto de buscar o que tem de bom, porque tem. E é isso que a gente precisa fazer diariamente, não só olhar as coisas ruins, porque a gente sabe que está cheio. O que tem de melhor na gente está ali escondidinho e a gente, de repente, deixa passar isso. E na gente, principalmente, né? Muitas vezes a gente tem que buscar, porque está guardado dentro de cada um. E quando a gente encontrar, a gente vai poder fazer tudo isso que o Alexandre falou, de fazer a caridade, de achar que todos somos um e viver de uma forma diferente, né? E era isso que eu queria falar, só para fechar o que a Ju e o Alexandre disseram. Já está acabando o tempo, né? Sim, está acabando o tempo. Só para, antes de chamar a Nani, essa passagem ela faz parte do Sermão do Monte, né? É uma das passagens mais lindas do Evangelho. Contém a essência das máximas de Jesus, né? É como se fosse um resumão, um resumo que deve ser seguido pela humanidade para alcançar a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. A culpa paralisa, não deixa seguir adiante. Temos que nos responsabilizar e buscar força para vencer. Buscar o templo interior, orar. Isso aí. Então agora eu vou chamar a Nani, tá bom? Nani, Nani, vem Nani! A gente possa fazer diferença, né? Ser paz no mundo de guerra. Às vezes, tantas injúrias, como diz o texto, tanta violência, mas como foi bem que a gente procure sempre fazer a diferença, procura melhor em cada um, porque todos nós temos algo bom e a gente está tão escondidinho, né? Então, que pequeno gesto a gente consiga fazer essa diferença. A paz no mundo começa, então, nós fazemos a nossa parte. Paz no mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora de construir paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela festa, paz pela paz, pela beleza de mudar, pela paz, um novo, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de tchau. E tem esse gesto, essa brincadeira de sermentes, de levar o amor aonde há guerra, de levarmos a luz onde há escuridão. Obrigada, Senhor, por existir, mais apreciado. Que possamos, com o amor, levar luz a todos aqueles corações, levar paz ao sofrimento, que possamos fazer essa partida, clarear um pouquinho o mundo escuro. Obrigada pela fluidificação das nossas águas, pelo mérito, cada dor e socorro
em nossa alma. Dito seja o Evangelho Consolador. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? Cadê as crianças? Cadê o Pedrinho? Tá chegando? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã. Beijo! Pessoal.